Fala pessoal, seguindo em contato direto com os nossos apoiadores, é hora de responder a pergunta que chegou no nosso WhatsApp, a pergunta do João Vitor Rondão, de Avaré, interior de São Paulo. Olá Eduardo, queria que respondesse uma pergunta. Por que Karl Marx e Che Guevara são tratados como heróis em nossas escolas? João Vitor, a gente vive hoje uma guerra cultural. A esquerda a todo momento ela tenta reescrever a história e dar traços de romantismo aos seus heróis. E ela não poupa mentiras para isso não. Por exemplo, aqui no caso de Karl Marx. Um filho nasceu em uma família bem estruturada, terminou com filhos, inclusive bastardos, que ele não reconhecia, fruto de uma relação com uma empregada da família dele, uma ruína, sem deixar herança nenhuma para sua família, totalmente falido. Mas, como ele criou a teoria principal do comunismo, ele é o cara para os socialistas. Então os professores eles não têm vergonha nenhuma de pintar uma história completamente diferente, para tentar seduzir você, aluno, a compartilhar da mesma ideologia que ele. A mesma coisa é Che Guevara. É um absurdo que os nossos adolescentes coloquem camisas do Che Guevara achando que ele é herói. Não! Ele era um assassino de gays, era um assassino de opositores, não conversava, não tinha democracia. Gostava muito da sua Colt 45, né? E em contraponto a isso, eu faço a pergunta para vocês. Por onde é que andam os nossos verdadeiros heróis? Duque de Caxias, herói de guerra. Sua espada dizia, né? Minha espada não tem partido, ela serve à pátria. O sentimento de nacionalismo. Meus caros, uma sociedade sem heróis, sem memória, é um povo fadado a todo momento a ser reinventado. É um prato cheio para chegar um governo oportunista e empurrar a goela abaixo esse tipo de coisa, como Karl Marx, Che Guevara, Fidel Castro, os maiores assassinos do planeta Terra sendo enaltecidos. Isso é um absurdo para quem defende a vida, para quem defende as liberdades individuais. Você vê que vários professores falam tão bem de Cuba, né? Mas não querem viver lá, racionando o ovo e sem direito de sequer sair da ilha sem autorização do Estado. Esse é o regime que era idolatrado por Dilma e por Lula. Mas essa questão, esse ponto que você tocou, faz parte da doutrinação ideológica das escolas. Essa tática não é nova. Hitler fez isso antes de chegar ao poder lá na Alemanha. Os nazistas, na verdade, fizeram, né? Demonizando os judeus e asfaltando o caminho para depois roubar toda a riqueza dos judeus e enviar eles para os campos de concentração. A diferença entre os nazistas e os comunistas é que os nazistas pregavam a luta de raças e os comunistas pregam até hoje, sem o mínimo pudor, a luta de classes. Não é à toa que você está vendo hoje no Brasil homo contra hétero, negro contra branco, rico contra pobre, nortista contra sulista. É porque dividindo a sociedade é mais fácil de controlar a nossa sociedade. Pergunto a você, você acha que um homossexual que se informa através dos meios de comunicação tradicional, de massa, ele é muito mais tendente a votar no PT ou numa pessoa, uma figura conservadora como eu, por exemplo? É claro que ele vai tender a votar no PT. É por isso que eu falo, né? Os movimentos, como o ativismo LGBT, eles não servem aos homossexuais. Eles servem a um partido político. É igual a CUT. Quando a Dilma estava elaborando a terceirização, ou rascunhando a reforma da Previdência, ou quando colocou para a gente votar aqui a MP 664, que dificultou o acesso à pensão das viúvas, você não viu a CUT falando nada, você não viu o movimento feminista falando nada. Quando o Lula falou lá das mulheres de grelo duro, o que as feministas fizeram? Nada. Por quê? Porque não servem às mulheres. Servem a uma ideologia, servem a um governo, servem ao PT. Se eu um dia tiver o poder da caneta, não vai ter um centavo para esse tipo de coisa. Para MTST, MST, UNE, UBS, Levante Popular da Juventude, ONG de Direitos Humanos, CUT, vai acabar. Certamente a gente vai cortar boa parte do combustível deles. Então acredito que seja isso pertinente, meu caro João Vitor Rondão. E um abraço para todo mundo de Avaré. Fica com Deus.